Júlio Oliveira Maia vai começar a apresentação do relatório dele, e a gente já acompanha aqui pela Rádio e TV Câmara. Primeiro eu quero saudar a todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos aqui construir um acordo. Lembrando que esta lei de responsabilidade das estatais, ela foi aprovada pela unanimidade dos senhores senadores e chegou a esta casa recebendo várias contribuições dos mais diversos partidos políticos, ao ponto de podermos, de maneira coletiva, de maneira elevada, produzirmos um acordo que incorporou a contribuição das mais diversas matizes políticas e ideológicas nessa casa, todos imbuídos no propósito de darmos ao Brasil uma lei que de fato contribua com a regulamentação, com a compliance, com a probidade, com a excelência das empresas estatais. Quero destacar aqui que do texto que chegou do Senado foi excluída aquela quarentena que era proposta de 36 meses para aqueles que eventualmente tivessem ocupado o cargo de dirigente partidário, de dirigente sindical, ou tivesse eventualmente participado de uma campanha eleitoral. Porque nós entendemos que o fato de ser um dirigente sindical ou ser um dirigente partidário não desabona absolutamente ninguém. Agora, o que nós incorporamos, e aí vale, e quero ressaltar aqui por uma questão de coerência e de lealdade, a posição do deputado Zaratini, que propôs que colocássemos que é proibida a participação cumulativa do dirigente sindical ou do dirigente partidário com o cargo de presidente ou de diretor estatal ou de membro de um conselho. Ora, se o sujeito ele é dirigente sindical ou dirigente de um partido político e é convidado a exercer um cargo numa empresa estatal, ele se afasta do cargo de dirigente partidário ou sindical e ocupa a vaga na estatal. E depois, quando ele sair, ele retorna para as suas atividades sindicais ou partidárias. Importante destacar também que nós colocamos que o prazo de 20 anos que o prazo que antes eram de 10 anos, como veio do Senado, para que as empresas ofertassem na Bolsa 25% das suas ações, foi modificado de 10 para a possibilidade de mais de 10 anos, portanto de 20 anos, para que as empresas possam ofertar as suas ações na Bolsa de Valores. Qual é a importância das empresas estatais terem as suas ações listadas na Bolsa de Valores? É porque na Bolsa existe o chamado novo mercado, que é um sistema que cobra de maneira muito intensa a compliance das empresas, lá existe uma efetiva fiscalização, não só por parte da própria CVM, como por parte dos acionistas minoritários, para que a empresa não saia do regramento que está estabelecido nos seus estatutos. Importante dizer também, e aí vem a contribuição de outros partidos, dentre os quais eu destaco também a posição do PT, do PSOL, do nosso parecer também do PMDB, que excluímos a participação, a obrigatoriedade de participação na Bolsa de Valores das empresas municipais e estaduais, porque essas empresas estaduais e municipais, elas não têm porte para ter as suas ações colocadas na Bolsa de Valores. Portanto, foi outra exclusão que nós fizemos. Outro ponto importante modificado aqui, no parecer que veio do Senado, impunha a obrigatoriedade de que 25% dos membros do Conselho de Administração fossem membros independentes. Nós aqui seguimos o que propõe a própria Bolsa de Valores, que fosse esse número de 20%, incluídos neles os acionistas minoritários e o representante dos empregados. Por que isso? Ora, a empresa estatal, quando ela é criada,
ela é criada para servir ao país, servir ao Estado. Não é para servir ao governo, é para servir ao país, é para servir aos propósitos de uma nação. Logicamente que quando se coloca 25% de representantes independentes do Conselho, mais representante dos trabalhadores, mais o representante dos minoritários, corre o risco do Estado perder a sua condição de acionista majoritário e controlador e, portanto, a empresa perde o significado da sua criação. Daí a redução que fizemos, seguindo o exemplo da CVM para 20%. Quero destacar aqui a incorporação da emenda de autoria do deputado Everton, do PDT, que trata da autonomia da advocacia, da questão técnica da advocacia das estatais, que do ponto de vista técnico não está submetido a nenhuma orientação. Ressaltando ainda que existe nesta casa, de autoria do deputado JHC, a PEC 145, a chamada PEC da probidade estatal, que trata da mesma matéria e de grande parte é incorporado no nosso texto, que é muito importante para o trabalho técnico e autônomo da advocacia. Quero dizer que acrescentamos como requisito para poder ascender ao cargo de dirigente de estatal ou de membro do Conselho, a possibilidade dos profissionais liberais, porque muitas vezes, e isso não foi observado pelo Senado, muitas vezes um jovem advogado, engenheiro, arquiteto, médico, que não trabalhou no serviço público, que não tem nenhuma vivência em uma grande empresa, mas lá no seu escritório, na sua ação individual, apresenta resultado no seu trabalho, tem uma expertise reconhecida. Essas pessoas, de acordo com esse parecer, depois de 4 anos de exercício da sua atividade, também está apto para ser nomeado como dirigente estatal ou membro do Conselho. Dizer, senhores e senhoras, que esse texto que nós aprovamos hoje aqui, ela, ao fim e ao cabo, ela traz 3 grandes benefícios para as estatais brasileiras. O primeiro deles é dizer que a estatal, ela passa a ter uma diminuição considerável, uma drástica diminuição, eu diria, das indicações políticas, meramente políticas, porque aqui nós estabelecemos critérios técnicos para que aconteçam as nomeações dos dirigentes estatais e dos membros dos conselhos. Em segundo lugar, é também muito importante que nós estamos trazendo para essa lei a obrigatoriedade de que a empresa estatal cumpra exclusivamente aquilo que justificou a sua fundação. Ora, uma empresa estatal, quando ela é criada, ela tem um interesse do Estado, é uma intervenção do Estado no domínio econômico, e essa intervenção acontece ou por um motivo estratégico, porque a iniciativa privada não se interessou por atuar naquele setor, e aqui no Brasil eu diria que a Embrapa é um caso clássico dessa qualificação, ou então porque é um determinado setor da economia que o Estado julga vantajoso participar, é o caso da Petrobras. Mas acontece que tanto num caso quanto no outro, a empresa tem que seguir o desiderato da sua formação. Não pode acontecer, por exemplo, como vimos a Petrobras em 2014, atuar fora da sua ação, que é de explorar petróleo e gás, para comprando gasolina mais cara no interior e vendendo no exterior e vendendo mais barata no Brasil para conter a inflação, passou, portanto, a atuar na macroeconomia, o que não é propósito da Petrobras. O terceiro ponto muito significativo dessa lei é nós trazermos para o âmbito das licitações dessas empresas estatais uma compliance, um ordenamento que até então não existia. Ora, senhores, existem 2 tipos de empresas estatais: as chamadas dependentes, que vivem exclusivamente dos recursos que vêm do orçamento da União, e essas, de acordo com o nosso parecer, continuam submetidas ao regramento da Lei de Licitações, a Lei 8666,
que é muito severa, ou então existem também as empresas estatais que concorrem com empresas no setor privado. É o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras, é o caso de tantas outras empresas que concorrem com empresas privadas e, portanto, não podem estar amarradas na sua licitação aos preceitos da 8666. E, nesse caso, nós colocamos que essas empresas estão vinculadas, sim, ao serviço extraordinário de licitações, mas estabelecendo regramentos de acordo com o que consta na lei da microempresa. Então, dito isso, quero fazer a leitura do voto, que é uma leitura breve, dizendo o seguinte: as emendas sob exame atendem aos requisitos formais de constitucionalidade, tratando de tema pertinente à competência legislativa da União e às atribuições normativas do Congresso Nacional, nos termos previstos do artigo 22 e do inciso 22, inciso 1 e 27, e 48 caput e 61 caput da Constituição Federal. Não há reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria, razão porque se afigura legítima a autoria parlamentar dos projetos. No tocante à judicialidade e boa técnica legislativa, as emendas atendem aos requisitos de generalidade e abstração, bem como inovarão no ordenamento jurídico se vierem a ser aprovados. Por não afetarem as finanças da União, não há implicação financeira, motivo pelo qual não há que se falar em adequação financeira ou orçamentária das emendas. Quanto ao mérito, voto pela aprovação parcial das emendas de número 5, 8, 12, 17 e 19, na forma da subemenda substitutiva global apresentada em anexo. Voto pela rejeição das demais emendas, bem como do PL número 397, 2015, apensado. Esse é o voto, salvo melhor juízo, plenário da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Oliveira Maia.